Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para cada um de vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira, ainda está no início da semana. Espero que todos tenham passado um final de semana abençoado, também estão tendo uma semana abençoada, recheada de bênçãos na presença do nosso Pai, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser glorificado, porque Ele é Deus, Ele é santo, aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus diz, ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Então não tem outro caminho, não tem outro atalho. A verdade é uma só, a palavra de Deus. Quando eu e você confiamos na palavra, se firmamos na palavra, aleluia, a nossa vida tem sentido para continuar a vida. A nossa vida continua tendo sentido para continuar caminhando na presença de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, do nosso Deus, aquele que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você temos que crer, confiar nesse Deus, que Ele é lindo, que Ele é poderoso, aleluia. Só Ele tem o poder de chegar nas nossas vidas, de transformar, de mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, porque o caminho é Ele, não existe outro caminho, não existe outro atalho, a não ser Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías 24, a partir do verso 3. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E que esta palavra, minhas amadas irmãs, antes de chegar em você, chega aqui a mim, para que cada dia mais eu aprenda com a palavra. O Espírito Santo me ensine a palavra, porque eu quero aprender. Eu quero viver uma vida, minhas amadas irmãs, de acordo com a palavra. Por mais difícil que seja, mas nós temos que se esforçar para viver, para agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, a mim e a você, a partir do verso 3, que diz assim, aleluia. De todos se esvaziará, de tudo se esvaziará a terra, e de todos será saqueada. Porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha. Esfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto estrangeiros as leis muda o estatuto e quebraram a aliança eterna. Ó, que palavra mais forte, minhas amadas irmãs. Quebraram a aliança eterna. O que é aliança eterna para mim e para você, de acordo com a santa palavra, o que diz a Santa Escritura? A aliança eterna é que as pessoas não querem mais viver uma vida para agradar a Deus, uma vida de acordo com a palavra. A maioria quer viver a vida de acordo com o seu querer, com a sua própria vontade. Como diz a palavra, que muitos querem caminhar de acordo com seus próprios passos, de acordo com seus próprios corações enganadores. Porque o coração do homem é enganador. E aí as pessoas querem viver, minhas amadas irmãs, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Eu sou assim, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Muitos fazem, mas que quebra a aliança que fez com o Pai Eterno, com o Eterno Deus. Por quê? Porque não querem ser obedientes a Deus. Querem obedecer às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, as suas próprias... o que a mente fala é que quer ser guiado. E não procura ser guiado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O povo fica rebelde, fica ignorante, não quer aceitar o que a palavra diz. Muito não aceita a palavra de Deus. Por quê? Porque não aceita a palavra de Deus como ela é. Quer aceitar as suas vontades e os seus desejos do coração errado. Porque o coração é errado. O coração só pensa as coisas do mundo, da carne. E a carne
sempre está em constante briga com o Espírito, porque o Espírito quer, o desejo do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus, e a vontade da carne é fazer a vontade do mundo. E a gente está aqui para este mundo, minhas amadas irmãs, para fazer aqui a vontade de Deus. E a palavra diz, de todos esvazia a terra, e de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Aleluia! A terra plemeteia e se murcha o mundo, esfraquece, e murcha e esfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgrediram as leis, muda o estatuto e quebra a aliança eterna. Aleluia. Por quê? Porque cada um quer viver de acordo com sua vontade, com o seu querer. Aleluia. Quem quer hoje, poucos querem viver, minhas amadas irmãs, ser obediente à palavra de Deus. Fazer ali, esperar pela vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quem que quer? São poucos. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque ninguém manda em mim. E a palavra não é, nós temos que estar aqui nesse pó de terra, para quê? Para se esforçar, para quê? Para agradar a Deus, ser obediente à santa palavra. Não a mim mesmo, não. Eu tenho que me esforçar, por mais difícil que seja, mas eu tenho que me esforçar para se agradar a Deus. Não é fácil, mas eu tenho que lutar por isso, minhas amadas irmãs. Por quê? Porque eu quero minha salvação. Eu estou aqui lutando pela minha salvação e da minha família. Esperando em Deus. Espera em Deus. Por quê? Porque as pessoas querem viver do seu jeito. Hoje eu ouvi um testemunho muito forte da minha irmã de sangue. Mora lá no Rio de Janeiro, minhas amadas irmãs. E ela comprou uma casa aqui no Nordeste. E esperou 1 ano para vender a dela lá. Orando, jejuando, fazendo propósito com Deus, mas esperando no tempo de Deus. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela conseguiu vender esta casa. E vai morar aqui no Nordeste, junto com a gente, para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ela teve paciência. Ela esperou no tempo de Deus. Muitas vezes, tanto eu como você, não quer esperar no tempo de Deus. Quer fazer as coisas, as carreiras no seu tempo. O tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Ele sabe o tempo certo de agir na minha vida e de agir na tua vida. Testemunho me fortalece, que eu tenha mais fé, que eu acredite mais na palavra de Deus. Porque eu tomo para mim. Eu tomo para mim. Por quê? Porque eu quero ter vitória. Eu quero ver minha família liberta. Eu quero ver minha família salva. E eu tenho que crer, que acreditar nesta palavra. Não quebrar aliança com Deus. Mas cada dia mais me fortalecer na presença dEle. Para que eu chegue, mas cada dia mais junto da presença do Senhor. Da presença do Espírito Santo. Porque é o quê? Eu tendo o quê? A paciência, eu tendo aqui a fé, a esperança de tudo aquilo que eu estou orando e pedindo a Deus vai chegar na minha vida, vai chegar na vida da minha casa, na vida da minha família. Porque eu não estou pedindo em vão. Eu estou pedindo a um Deus que pode, um Deus que é vivo, um Deus que escuta, um Deus que vê. Porque Ele é vivo. Aleluia. Ele é o Deus soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Então, esta palavra aqui está falando o quê? De rebeldia. Pessoas que são rebeldes, de pessoas que não querem ouvir a palavra, de pessoas que querem seguir os seus próprios passos. E nós temos que seguir o quê? Os passos, ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não pela nossa própria vontade, não pelo nosso próprio desejo. Porque não é certo e não é bom. O bom, boa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Que diz assim, as transgressões dos castigos dos israelitas e o seu bom afeto. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos.
o cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Então nós temos que louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor todos os dias. Exaltar o único nome que é digno de ser exaltado, que é Jesus Cristo. Para que as bênçãos dele cheguem na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Não vivendo uma vida de rebeldia, uma vida de querer viver a minha vida como eu quero. Eu tenho que ver a minha vida como a palavra de Deus está falando comigo. Me esforçar todo dia. Não que eu seja... Ninguém é 100%. Não existe ninguém nessa terra para ser 100%. Mas procurar ser o mínimo 50%, 40% e daí por diante. Para quê? Para agradar a Deus. Fazer a vontade dele, não ser rebelde, mas ser uma pessoa que não quebra aliança com Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que essa palavra fique no seu coração e que Deus te abençoe, te cubra de bênção e seja obediente a Deus, você e sua família, porque Deus, a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz: crê em Jesus Cristo que tu e tua casa será salvo. Então, vamos crer, vamos confiar, vamos orar mais, vamos se aproximar mais do Senhor, para que a presença dele chegue mais na nossa vida, na nossa casa e dentro da nossa família. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.